O Kenro e o Toma estão frente a frente e lá atrás o Fuji diz pro Kenro esperar, porque apesar das circunstâncias ele ainda era um Yamada, mas o Kenryu manda o Fuji ficar na dele, ficar quieto, porque qualquer um que subestimasse ele ia pagar com todo o corpo. E aí ele já tava na fúria. Na frente dele o Toma tava pensando que não era só os olhos dele que eram bons, mas a intuição dele mostra que ele tem experiência. E o Toma já começa a movimentar o corpo junto com a espada e pensando na mente dele que ia se aproveitar disso para tentar enganar ele, mas não deu certo. O Kenryu acertou um soco na cara dele só e parou o ataque, só que na hora que ele dá esse soco, o Toma já se afasta para trás disparando um ataque com a espada dele que ia acertar a perna do Kenryu, e ele já tá ligado nisso, e ele para a espada pisando nela. O Toma não entende o que tinha acontecido, o ataque dele tinha falhado. Até o Kenryu começa a elogiar ele dizendo que os seus reflexos e técnicas são bons. Você tem talento. E enquanto ele tira o braço dele de dentro da roupa, ele continua dizendo, mas a verdadeira força não é só isso. E o Kenryu acerta um soco na cara do Toma, e enquanto ele acerta o segundo, ele diz que tanto a postura quanto os movimentos dele não estavam preparados para isso, porque a sua espada não teve preparo. E ele continua dizendo enquanto dá o terceiro soco na cabeça do Toma, não faz pouco caso da forma. É em verdadeiras batalhas que se ganha ela. Depois disso, o Toma tá completamente acabado no chão e de cima para baixo o Kenryu diz: você fica sentado sem fazer nada, se aproveitando do seu talento, deixando a luta nas mãos do seu irmão, eu consigo ver isso pelo seu rosto bonito. Se tivesse aceitado cooperar conosco, teria sido fofo. E o Toma no chão diz: se meu irmão não quer cooperar, eu obedeço. E vem um flashback do passado do Toma e do irmão dele, num local onde tem vários testadores de espadas, e o que parece é que eles matam o pai e a mãe dele e do Chobi, e eles ficam olhando ali, e o Toma diz que ele odeia se juntar aos outros, e ele continua dizendo que todos os ladrões que comandávamos eram apenas peões, nunca pensei neles como companheiros, somente nós dois é o suficiente. E o Kenryu já dá uma resposta para isso dizendo: só tá botando banca, cê tá se juntando com seu irmão de qualquer jeito. E agora de pé com a espada apontada pro Kenryu, ele diz: eu faço parte do meu irmão. E olha só, o Kenryu percebe alguma coisa de diferente aqui. Ele começa a pensar olhando pro Toma segurando a espada, que o jeito dele de segurar e o centro de gravidade mudaram, e nesse pouco tempo ele se aperfeiçoou. E agora relaxado o Kenryu fala: que pensamento estúpido, metade de gente. E o Toma não perde tempo e diz que é o irmão dele que decide se é estúpido ou não. O Toma já dá um grito pro Doshi que tava ali no chão para ele matar o baixinho e aquela menina. E o Doshi já sai em direção do Fuji e da Mei, mas o Fuji só dá aquela alongada para trás com o braço, pegando as duas espadas dele e dizendo pra Mei ficar pra trás porque ali tá perigoso. Mas não era só ali que tava tendo luta, o Gabimaru e o Chobi ainda tava lutando, mas o Chobi diz que o Gabimaru era um cara muito resistente, só que ainda dava pra matar. E ele pensa isso em pensamento porque por causa daquele certo poder que é o Tao, ele conseguia ver os movimentos do Gabimaru e ainda ele podia se regenerar dos seus ferimentos. E o Chobi lembra o que o Doji tinha falado para ele, que esse poder que ele tinha é tudo graças ao Tao, e que o Tao dele é especialmente forte, porque o Tao deveria ter consumido ele, só que isso não aconteceu. Ao invés disso, você fortaleceu o Tao. E agora que o Chobi lembra disso, ele fecha o punho e com as duas mãos ele manda um soco na cabeça do Gabimaru de cima para baixo, e o Gabimaru sente isso, ele sente. Só que na mente dele ele dizia: ele é forte, se eu não me concentrar eu não vou vencer. Esse desconforto e a minha falta de memória, esqueça tudo, fique vazio. E nessa hora o Gabimaru começa a pegar fogo e lembrando o ensinamento do mestre da vila, que dizia que só deveria restar o comando de estar preparado para morrer. Quando estiver à beira da morte, um ninja deve matar o oponente causando o máximo de dano possível. E o Chobi vê o Gabimaru em chamas e dá uma risada ali de deboche perguntando se ele estava guardando isso. Só que ele vendo o Gabimaru em chamas, ele diz que mesmo assim ele ainda parecia estar muito cansado. E ele continua dizendo:
vai se sacrificar? Então eu vou te matar como deseja. Mas o pensamento do Chobi não era esse. Ele pensa que seria um idiota se enfrentar isso de cara. Primeiro ele precisava tomar distância, mas o Gabimaru nem deixou ele fazer isso. Ele ataca o Chobi com as chamas em todo o corpo dele. Ele não esperava por isso, e essa era uma técnica ninja que chamava Ponte de Fogo. E o Chobi tenta sair dessas chamas, só que o Gabimaru já estava preparado para isso se acontecesse. Ele pega várias pedras e coloca fogo nelas e atira na direção dele. E essa técnica é uma técnica ninja também que chama Arremesso Violento. E essas pedras começam a acertar o corpo do Chobi, despedaçando cada parte que acertava. E nem demorou muito até o Gabimaru ir para cima do Chobi e pressionar ele contra o chão. E o Chobi diz: esse fogo não tá me deixando regenerar, esse cara é má notícia. E ele continua perguntando se ele pretendia morrer também. O Gabimaru olha bem pra ele e diz que não se importa. No final das contas, eu não consegui lembrar dos detalhes dessa missão. Enquanto ele pressionava o Chobi, ele continuava dizendo: se eu morrer, alguém da vila vai me substituir. Ninjas são colônia, a gente não tem valores individuais, a gente não tem nada a perder. E o Gabimaru finaliza perguntando pra ele: será que você tem? Será que aquele que busca viver vai vencer aquele que já tá morto? E nessa hora dá uma iluminação na mente do Chobi e ele diz: isso mesmo, obrigado. E ele lembra de novo daquele Doshi que disse que ele deveria ter sido consumido, mas o Tao dele é especialmente forte. E o Chobi diz, enquanto ele fecha o punho que começa a se regenerar: eu me decidi, eu vou libertar tudo. E aparece na mente dele a imagem dele e do irmão dele. E ele diz que ele tinha algo a perder. E ele começa a lembrar deles crianças e agora eles mais jovens. E o Chobi diz: posso perder qualquer coisa, menos ele, é o suficiente. E com um grito absurdo ele diz: só ele é o suficiente. E em outras partes a gente vê o Fuji que tinha acabado com o Doshi e ele olha na direção do Gabimaru e do Chobi e não entende o que está acontecendo ali. Já na parte do Toma e do Kenryu, o Toma percebe que aquela forma era o irmão dele. O Gabimaru fica sem reação porque na frente dele tinha outra coisa, que era o Chobi na outra forma dele, cheio de raízes pelo corpo, dizendo que ia destruir, que ia quebrar e despedaçar. E o episódio acaba aqui com o episódio 17 chamando A Liberação do Próprio, acelera sua destruição. E galera, se você ficou até o final, eu preciso da sua ajuda com o seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas que gostam de Jigokuraku, e a sua inscrição é muito importante aqui para você continuar recebendo todos os episódios de Jigokuraku até o final do mangá, que a gente vai trazer tudo aqui. Então você precisa estar com o sininho ativado também para você receber de primeira mão, e principalmente comenta aí embaixo o que você achou desse episódio. E agora, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente no próximo episódio com essa nova transformação do Chobi? Comenta aí pra gente conversar. Valeu de coração, gente. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!